Que bom que vocês voltaram para a segunda parte da aula Feminismo Interseccional do curso Feminismos Cruzados da Emancipa Mulher. Eu sou a Joana Búrigo, essa é a segunda parte da aula na qual a gente vai falar um pouco mais sobre o conceito interseccionalidade a partir de outras pensadoras. Na primeira parte dessa aula a gente focou no trabalho da Kimberlé Crenshaw e na forma como ela organiza o conceito de interseccionalidade. Na aula de hoje o foco central vai ser no pensamento interseccional, conforme ele foi articulado por Patricia Hill Collins e Sirma Bilge neste livro, a respeito do qual eu vou falar um pouco melhor. Ao final dessa aula vai ter um encerramentinho e eu vou convidar vocês de novo a não esquecerem de assistirem as aulas Feminismo Negro e Feminismo Marxista, que acontecem na sequência desta com as professoras Carla Zanella e Luciana Genro, respectivamente, como parte aí deste grande curso Feminismos Cruzados da Emancipa Mulher, que está aqui para apresentar perspectivas teóricas de 3 lugares diferentes dos feminismos. De forma nenhuma, estas são as únicas 3 maneiras de se pensar em feminismo, certo? A gente está apresentando 3 porque temos estudos aí combinados entre nós 3 que nos possibilitam fazer essa aula com bastante segurança, né, no conhecimento que a gente tem. Mas existem várias outras perspectivas feministas, inclusive a gente aí está sempre tentando colocá-las em debate nas nossas aulas, mas esta é uma aula gravada. Existe aí uma impossibilidade, não é mesmo? Então vamos continuar falando sobre feminismos interseccionais, dessa vez a partir da perspectiva da Patricia Hill Collins e da Sirma Bilge. Eu vou botar um slide agora na tela que eu vou ler junto com vocês aqui, né? Que as duas vão dizer para ela. Isso é uma das primeiras coisas que você lê no livro Intersectionality, que é o livro do qual eu tiro a maior parte da reflexão desta segunda sessão que a gente está tendo. Elas vão dizer o seguinte: a interseccionalidade como ferramenta analítica dá às pessoas um melhor acesso à complexidade do mundo e de si mesmas. Esse convite ao pensar sofisticado foi algo que eu insisti que a Kimberlé Crenshaw ela mesma fez, né, pra gente. E esse convite, quando eu costumo dizer muito nas minhas aulas, quem já viu aula minha presencial ou quem já esteve em outras aulas gravadas ou online minhas, sabem que eu vou usar muito essa noção para interseccionalidade, que é um convite ao pensar complexo, né? Isso não é uma formulação minha, é uma formulação realmente das mulheres que estão pensando o conceito de interseccionalidade. Elas compreendem a interseccionalidade e isso é uma perspectiva, inclusive, da maravilhosa contemporânea feminista negra nossa, Winnie Bueno. A Winnie vai falar que a interseccionalidade, para além de conceito, para além de método, para além de ferramenta, ela nos possibilita uma mudança paradigmática nas formas como a gente entende as relações de poder, certo? Então, quando eu faço esse chamamento ao pensar complexo pela interseccionalidade, não é uma grande descoberta que a professora Joana teve. Foi aí eu refletir a respeito de uma série de formas diferentes, porém muito parecidas, de fazer esse lembrete, né? De a gente pensar que a interseccionalidade, ela realmente nos auxilia a complexificar as nossas análises sociais. Isso é muito, muito importante. A Patricia Hill Collins, né, que é uma autora muito potente do pensamento feminista negro, inclusive tem um livro cujo título é esse, né? Tem um livro da Patricia Hill Collins que chama Pensamento Feminista Negro, no qual ela vai justamente fazer um apanhado histórico aí a respeito dos movimentos de mulheres negras e de como muitos deles engendraram uma série de perspectivas feministas que hoje a gente reconhece, né, como sendo do pensamento feminista negro. Um destes conceitos é a interseccionalidade. A interseccionalidade tomou uma proporção tão grande na formulação do pensamento feminista global. Olha, eu não sei dizer global porque eu não conheço o globo inteiro, mas definitivamente, decisivamente no Ocidente, nisso que a gente chama de Ocidente, né? Essa parte da Europa, Estados Unidos e um pouco de como o nosso pensamento brasileiro está articulado aí, embora a gente, sei lá, se a gente participa dessa noção de Ocidente, porque Norte, Sul, essas divisões sociais são sempre muito complexas da gente enquadrar como sendo ou uma coisa ou outra, mas os feminismos aí, né, que a gente consegue entender como sendo desse eixo Europa e Américas, certo? Ele certamente incorporou muito do pensamento interseccional nas suas práticas, né? Você vai ouvir muitas feministas falando ou meu feminismo é interseccional ou ele nem é feminismo, certo? Tem os países nórdicos deixam isso muito patente nas suas políticas públicas. Vocês podem ver nos websites da Noruega, da Suécia, eles vão dizer as nossas políticas de gênero são formuladas a partir do pensamento feminista interseccional, certo? Então,
notando, a Patricia Hill Collins, né, que esta formulação específica do pensamento feminista negro tinha tomado uma dimensão social e política muito forte. Ela e a Sirma Bilge entraram nessa empreitada, que é uma pesquisadora canadense, Patricia Hill Collins é americana, entraram nessa empreitada, né, de tentar estabelecer o que é a tal da interseccionalidade. O que eu vou fazer com a interseccionalidade? Foi mais ou menos isso que elas fizeram. Elas tentaram achar um jeito de, olha, já que tá todo mundo falando sobre isso, vamos tentar organizar aí o que isso significa. E daí é óbvio, elas vão passear pelas noções que a Kimberlé Crenshaw nos ensinou, elas vão falar da Bell Hooks, elas vão falar das formas como os feminismos negros sempre pensaram de forma complexa a respeito das opressões e que a palavra interseccionalidade, ela surge a posteriori da prática interseccional, é algo que a gente vê a Sueli Carneiro aqui no Brasil falando também há muitos anos, há muito tempo, sempre dizendo que a prática existe antes do termo, certo? Então nessa tentativa de tirar, isso são palavras da Sirma Bilge, tá? De tirar a interseccionalidade do que ela chama de blá 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 metateórico e pensar na interseccionalidade a partir das suas funções no mundo, é aí que elas vão enquadrar o que é interseccionalidade. E elas vão dizer como é um livro que se propõe a articular de forma coesa e concisa um fenômeno que você encontra desde de videoclipes feitos pela Dandara Manuela até a política pública da Suécia, certo? É difícil, é uma coisa que vai dar conta de tudo. Mas elas vão achar alguns termos gerais do que elas qualificam como sendo interseccionalidade. Isso é muito importante. Uma das coisas que elas vão dizer é que antes de ser, né, a Patricia Hill Collins ela e a Sirma Bilge pensam na interseccionalidade como sendo ao mesmo tempo um conceito, que nós já falamos, né, um método, que nós já falamos, e uma ferramenta analítica, que nós já falamos. Elas pensam também que é uma perspectiva, certo? Uma perspectiva, e eu concordo, uma perspectiva sofisticada de mundo, e é também, e a Winnie Bueno fala a mesma coisa, um marco teórico crítico, ou seja, um tipo de pensamento que nos convida a fazer uma mudança paradigmática, ou seja, um marco teórico que muda a forma como a gente pensa a teoria, certo? Que vai fazer com que a gente paradigmaticamente vá pensar em opressões de outra maneira, certo? De maneira muito mais sofisticada. Então elas vão dizer que é muito difícil de capturar esse conceito porque ele é sempre relacional, certo? Ele existe de formas um pouco diferentes em contextos diferentes, mas ele tem sempre na sua base a noção de uma praxis crítica, ou seja, ele é um modo crítico de fazer investigações, e não é à toa que o feminismo se adaptou muito facilmente à lógica interseccional, porque já em 1979 a Nancy Hartsock e a Barbara Smith nos diziam que o feminismo não é um arcabouço de conclusões políticas sobre as mulheres, mas um método crítico de investigação, certo? Que precisa analisar a forma como a vida de todas as mulheres é atravessadas por gênero. Então lá em 79, Nancy Hartsock e Barbara Smith, sem a palavra interseccionalidade, já estavam nos convidando a esse pensar complexo, certo? Mas elas vão dizer que tudo isso faz da interseccionalidade, isso é muito bonito, eu vou citar, uma sensibilidade criativa entre saber e fazer, certo? Então elas têm essa preocupação, né, de não definir o termo. Olha como é importante isso. A preocupação delas não é dizer a interseccionalidade é isso e ponto, mas sim dizer, olha, a partir das diversas aplicações que apareceram no mundo desde que a palavra surgiu no léxico. Gente, a palavra existe desde 93. 93 eu já era bem grandinha, certo? Então a palavra é nova. A partir da profusão de significados políticos que essa palavra criou, né, no mundo, elas estão preocupadas em pensar em ideias centrais, certo? Que vão nos possibilitar entender o que é o tal do enquadramento interseccional a respeito do qual a Kimberlé Crenshaw se referia, para além do contexto jurídico. Vejam, o enquadramento interseccional que a Kimberlé Crenshaw deu lá no contexto jurídico contava com aquela metáfora na intersecção de trânsito, ambulância, né? Tem uma via que é gênero, tem as políticas públicas, né? Os carros e ônibus são as políticas públicas que existem naquela via, e tem uma ambulânciazinha ali que vai resolver os acidentes que ocorrem na via gênero. A mesma coisa para a via raça. Quando acidentes ocorrem na intersecção da via gênero e raça, não tem ambulância. Essa foi a metáfora que a Kimberlé Crenshaw achou para enquadrar o que é interseccionalidade dentro da perspectiva jurídica. Sirma Bilge e Patricia Hill Collins vão dar uma largada grande nisso e vão colocar a interseccionalidade como enquadramento num lugar muito maior do que o direito. Então pensa assim, a Kimberlé Crenshaw está vendo no direito, elas fizeram isso aqui, ó, certo? Para ver em outros lugares que não só o direito. Isso não é melhor?
Nem pior, gente. Ninguém tá aqui tá competindo pra ver quem é a rainha da formulação. Elas estão todas conversando entre elas, certo? Todas essas mulheres continuam operando e trabalhando e pensando elas mesmas nas reflexões que elas estão fazendo, certo? Então ninguém aqui tá determinado a dizer o que é ou o que não é a interseccionalidade, mas sim a entender quais ideias centrais podem compor isso que seria um enquadramento interseccional para fazer uma análise social. O que eu acho super interessante de dizer pra vocês, esse livro infelizmente ainda existe só em inglês, ele não existe em português ainda, é que a Sirma Bilge, eu sempre falo Silma Bilge, a Sirma Bilge e a Patrícia Hill Collins vão fazer um apanhado de uma série, assim, ó, elas vão em lugares muito diferentes para tentar ver o que é a tal da interseccionalidade, né? Um dos lugares que elas vão é a FIFA 2014 no Brasil, certo? As formas, um dos lugares que elas vão fazer investigação para ver como que a noção de crítica social interseccional se apresenta foi justamente nas críticas que foram feitas à Copa do Mundo aqui em 2014 no Brasil. Ou seja, elas estão vendo, dentro dos movimentos feministas negros brasileiros, uma série de potencialidades para a gente aprender a fazer a interseccionalidade. A Angela Davis, em 2017, quando teve na UFBA falando sobre o Brasil, falou a mesma coisa. Ela falou, gente, vocês são um país da Lélia Gonzalez, vocês são um país da Beatriz Nascimento, vocês são um país da Sueli Carneiro, vocês estão olhando para mim, para conhecimento, que só mostra o gigante tamanho da Angela Davis. Mas as feministas negras internacionais estão dizendo já há algum tempo que a prática interseccional do Brasil já nos dá uma diretriz muito boa do que significa interseccionalidade. Isso é muito legal, porque a gente é contemporânea dessas mulheres, isso é muito massa. Mas o que elas qualificam aí como 6 ideias centrais ao enquadramento interseccional? Vou te dar um tempo, tomar um gole de café, pra você pegar um papel e uma caneta, que esse é o momento de anotar. Elas vão dizer que toda análise interseccional, todas as análises interseccionais que elas analisaram, que elas investigaram, ou seja, toda introdução que elas investigaram em uma série de fenômenos sociais diferentes do mundo que se diziam interseccionais, tinham pelo menos essas 6 características. 1. Prestavam atenção em desigualdades sociais. 2. Prestavam atenção na relacionalidade dos fatos que compunham aquele contexto. 3. Nunca estava longe da lógica dos contextos sociais e de disputas dos movimentos sociais. Portanto, também nunca estava longe da lógica de justiça social, certo? Mas isso é óbvio, sempre dentro de uma noção de que poder é algo que não pode ser desconsiderado e muito menos a complexidade dos fatos que engendram aquele fenômeno. Então, 6 ideias centrais para o enquadramento interseccional, e não tem ordem específica, tá? Não é o primeiro essa, depois essa. São 6 ideias centrais que Patrícia Hill Collins e Sirma Bilge organizam como sendo pertencentes a todo o afã interseccional. Desigualdade, relacionalidade, contexto social, justiça social, poder e complexidade, certo? O fazer interseccional, de acordo com elas, né, tá sempre preocupado, pelo menos, com estas 6 características, ou seja, é super complexo mesmo, é um convite ao pensar complexo, né? E o que elas vão dizer é que, por causa disso, como ferramenta, né, a interseccionalidade tem um potencial muito grande, não para magicamente, tipo, a gente não pode pensar na interseccionalidade, isso é uma coisa muito comum dentro dos feminismos, pensar que um pensamento é a Mulher Maravilha do feminismo, vai resolver todos os problemas. Não é assim que a vida funciona, gente. A interseccionalidade não vai resolver todos os problemas do feminismo, certo? Mas ela vai, obviamente, fazer com que nós, feministas, consigamos enxergar, por exemplo, dentro dos feminismos, onde está acontecendo racismo, onde está acontecendo opressão, outras opressões de gênero, onde está acontecendo LGBTI-fobia, certo? A ferramenta interseccional nos convida sempre ao pensar em desigualdades, relacionalidade dentro de um contexto social, com vistas de buscar justiça social, sem desconsiderar poder e pensando na complexidade, fazer com que a gente enxergue as nuances das problemáticas que a gente tem que resolver. E como ferramenta, elas vão insistir, né? A interseccionalidade não vai resolver tudo, mas vai jogar muita luz nas questões de raça, nas questões de coerção política, certo? Isso é muito importante no momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo aí um momento de disputas narrativas muito fortes, né? Em que coerção política é feita através de uma série de ferramentas comunicativas de formas que a gente nunca tinha visto antes, então a gente tem que acelerar o pensar complexo. Também vão jogar luz nas formas como a gente pensa capitalismo, como a gente pensa na distribuição de dinheiro, na distribuição de renda e, obviamente, né, nas questões de gênero. Vai nos ajudar imensamente a jogar luz aí nas questões de gênero. Por exemplo, foi o feminismo interseccional,
interseccional ainda não é que foi, mas ainda é a lógica do feminismo interseccional que ajuda muitas feministas a saírem da noção de que existe somente homens e mulheres na sociedade. Certo? O binário de gênero, homem e mulher, é um binário falacioso. Sim, existem mulheres na sociedade e sim, existem homens na sociedade. Mas existe bastante gente entre uma coisa e outra. Estima-se que 1,7% da população global seja composta de pessoas intersexo, ou seja, pessoas que não nasceram nem fêmea nem macho da espécie. São pessoas que existem, são pessoas. É próprio da humanidade que essas pessoas existam e ainda assim a gente, durante muito tempo nos feminismos, a gente existia nesse binário. A forma interseccional de complexificar o pensamento nos dá essa dimensão. Olha lá, Kimberly dizendo, pra gente focar no concreto do real. O concreto do real é isso, essas pessoas existem. Nós vamos fazer o quê? Vamos ficar nessa disputa homem e mulher pra sempre? Ou vamos entender que existe uma dimensão mais complexa de gênero que tem que ser também avaliada. Então, pensar interseccional, isso que eu falei pra vocês agora, não é necessariamente, olha, meu Deus do céu, uma revelação da interseccionalidade. Isso que eu mostrei pra vocês é eu, Joana, usando a interseccionalidade pra aprimorar o meu entendimento feminista. Faz sentido isso? Eu usei a ferramenta interseccional para ver como que um binário que é importante pro feminismo não é a única coisa que o feminismo tem que lidar. Certo? Eu não tô jogando fora as disputas entre homens e mulheres. Tem disputas de gênero que ocorrem no binário que tem que acontecer mesmo, é isso aí. Né? A questão do salário, tem um monte de questões que eu não tô querendo jogar fora a ideia de que homens e mulheres existem no debate de gênero. Mas existe muito mais complexidade aí do que só esse binário dá conta de resolver. E a ferramenta interseccional, justamente porque nos convida a pensar de formas mais complexas, né, nos possibilita também fazer esse tipo de reflexão. Para isso, no entanto, né, é muito importante aí que a gente lembre de algumas coisas. Isso a Patrícia Hill Collins e a Sirma Byung vão nos lembrar, né, que as raízes do pensamento interseccional, elas surgem do ativismo social decolonial, certo? Ou seja, de um ativismo social, de grupos da sociedade civil que se organizam entre si para fazer de forma ativista demandas sociais por justiça, porque é isso que significa ativismo. E um ativismo decolonial é um ativismo que entende que durante anos na América Latina, durante anos nas Américas, houve um processo, tudo na realidade, hein, gente? Ninguém tá contando historinha pra boi dormir aqui, não, isso é real. Teve um processo de colonização. Certo? Acho que a gente tem que estar aqui todo mundo numa mesma página. Nós, nas Américas, fomos colonizados, não eu pessoalmente. Vocês entendem o que eu tô dizendo, né? As Américas existiu na formação das sociedades americanas dos Estados Unidos, do Canadá, da América Latina, da América Central, da América do Sul, certo? Existiu na composição dessas sociedades um projeto colonial. Então, elas vão identificar as origens do pensamento, da forma de pensar interseccional, mesmo antes desse nome ser usado, como vindo desses ativismos. E esses ativismos, eles não são exclusivos de um grupo específico de mulheres, eles se situam nas Américas a partir dos pensamentos de mulheres negras, sim, eu acho que bastante da articulação teórica do feminismo interseccional é indiscutível, que foi registrada nos anais da academia por mulheres negras, mas as feministas chicanas, as mulheres, né, mulheres ativistas dos movimentos sociais chicanas, nativo-americanas, sul-asiáticas, né, brasileiras, uruguaias, argentinas, tecnoxamanismo no México, as mulheres aí de muitos dos movimentos de mulheres das Américas vem fazendo esse chamado interseccional, ainda sem o nome, certo? Muito antes de ele surgir no cânone. Então a lembrança que a Patrícia Hill Collins e a Sirma Byung fazem pra gente é que é isso, as raízes dessa mudança paradigmática de pensamento, ela vem do feminismo de base, ela vem dos movimentos de base organizados por mulheres. Isso é muito importante da gente demarcar, porque isso... Lembra quando eu digo que a Winnie diz que o feminismo interseccional é uma mudança paradigmática na hora da gente pensar relações de poder? Essa é uma mudança bem paradigmática mesmo, porque a gente está dizendo que os saberes localizados de mulheres latino-americanas, norte-americanas, chicanas, sul-asiáticas, mulheres marginalizadas, que os seus saberes localizados sobre opressão não somente têm as suas particularidades locais, mas tem um rumo central. Tem algo que aponta
para o que tem uma coisa que aponta para o que todas elas estão dizendo. E a interseccionalidade é isso. É muito bonito isso que a Patrícia Hill Collins e a Selma Build fazem, porque elas vão fazer essa mudança paradigmática também, que são saberes localizados desse monte de mulheres que, em teoria, não tem nada a ver uma com a outra, que vão ajudar a compor uma perspectiva feminista que tem causado bastante alianças entre a gente. Né? Isso é muito bonito. Isso como é que eu vou dizer? Dá muita esperança pra gente continuar fazendo as nossas lutas, de pensar que as nossas diferenças não são aquilo que estão... Né, nós estamos criando análises conjuntas a respeito de mundo a partir de diferenças e diferentes perspectivas e territorialidades, certo? Mas estamos chegando em alguns pontos comuns aí na forma de se pensar as relações de poder. Isso é muito massa, isso é muito legal. Isso também, agora a gente vai passar para o nosso último slide, que é desta mulher que, assim, para mim é uma das pessoas mais generosas e inteligentes e importantes que a história brasileira já produziu, que é a Sueli Carneiro. A Sueli Carneiro, que é uma grande filósofa feminista brasileira, que está falando sobre interseccionalidade de forma crítica há muitos anos já. Para quem não conhece a Sueli Carneiro, ela é fundadora do portal Guelé10, dentre muitas outras coisas, né? Ela sempre esteve aí envolvida numa série de manifestações políticas das mulheres negras brasileiras, mas o portal Guelé10 eu acho que é um dos produtos mais conhecidos do trabalho dela, né? E ela realmente sempre falou isso. Isso é uma coisa que a Sueli Carneiro falou isso, tá? Essa fala da Sueli Carneiro tá presente na nossa cartilha Laudelina de Campos Melo. Você vai ver no slide agora a foto maravilhosa da Sueli Carneiro e a frase, que é a seguinte, ela diz que a Organização Independente de Mulheres Negras, no Brasil, ela tá falando do contexto brasileiro, tá? Ela se deu conta desde muito cedo que ela engendra, no mínimo, uma dupla militância, certo? Dentro do movimento negro e dentro do movimento feminista. Ou seja, ela vai ser, o movimento de mulheres negras para Sueli Carneiro sempre sensibilizou as mulheres a respeito do seu racismo e os homens negros a respeito do seu machismo, certo? Então ela sempre, para a Sueli Carneiro, o feminismo negro brasileiro nunca não foi interseccional. Esse chamamento ao pensar complexo de que mais de uma questão nos atravessa, para a Sueli Carneiro tem um total de 0 novidade. Tô brincando, claro que ela participa de forma muito contundente dessa discussão, mas eu acho que ela faz um trabalho que é absolutamente crucial, que é essa lembrança que corresponde muito bem com a pesquisa da Patrícia Hill Collins e da Selma Build e com a própria noção de pensamento, de mudança paradigmática que a Winnie sempre reforça, que é isso, é entender que os movimentos das mulheres negras no Brasil sempre se posicionaram de maneira... não era uma escolha, tinha que se posicionar de maneira interseccional porque tinha que lidar com questões diferentes em situações diferentes. E eu acho que uma coisa muito bonita que Marielle Franco, né, cita no último artigo que ela escreveu, que eu tenho a honra de dizer que está no Tem Saída, que é um livro que eu ajudei a organizar, junto com a Winnie, com a Rosana Pinheiro Machado e com a Esther Solano. A Marielle vai nos pedir, né, no artigo dela, um artigo muito bonito, na parte que ela fala quando a flor rompe o asfalto, ela vai pedir... ela vai reverberar esse chamado da Sueli Carneiro, dizendo: a gente precisa parar de olhar as mulheres negras apenas como sendo as pobres vítimas das circunstâncias das quais elas realmente são vítimas, que é racismo e machismo, mas passar a olhar para elas como provedoras de soluções, das soluções que a gente precisa. Então, toda essa questão da interseccionalidade, né, a Marielle traz, sem mesmo usar a palavra interseccionalidade, ela traz nesse último artigo que ela escreveu, ela nos convida justamente a fazer essa reflexão, a olhar para o trabalho das mulheres negras e para as formas como as mulheres negras vêm desenvolvendo aí políticas públicas como sendo fundamentalmente soluções interseccionais. Isso é uma coisa para a gente pensar bastante a respeito. E isso a interseccionalidade também nos ajuda a fazer. Nos encaminhando agora para a finalização da aula, eu espero que a gente espera, né, que tenha ficado bastante claro para vocês que para a Emancipa Mulher, um excelente uso da interseccionalidade, isso vai estar no slide que vocês estão lendo, vou estar lendo junto com vocês e fazendo essa análise, né? Um excelente uso da interseccionalidade é como ferramenta de análise feminista, porque ela empregar a ferramenta interseccional
como uma espécie de lente, né? Eu falei pra vocês antes da engenhoca de ajustar as lentes. Ela vai nos permitir observar e perceber criticamente os pontos de encontro, né, entre os múltiplos fatores de opressão que atravessam as mulheres. E aplicar o conceito, quando a gente está pensando ou agindo de forma feminista, significa compreender que nós todas, nós mulheres, né, vamos enfrentar, nós vamos experimentar as opressões e violências estruturais em configurações variadas. E algumas dessas configurações engendram privilégios para algumas de nós. Então, a Bárbara Smith, que eu já citei nessa aula, e cito sempre nas aulas de Emancipa, está presente na cartilha Laudelina de Campos Melo. Ela sempre fala que ou o feminismo engloba todas as mulheres, ou ele é um exercício de poder dentro do qual as mulheres vão se auto-engrandecer. E eu acho que a ferramenta interseccional, a interseccionalidade como ferramenta, é um dos conceitos mais potentes para nos ajudar a escapar desse perigo que a Bárbara Smith nos alerta que pode acontecer com cada uma de nós. Porque se a gente for pensar, né, na lógica do que a Mary Scheer fala sobre o feminismo, que é a ideia radical de que mulheres são gente. Isso serve para bem e para mal, né? O feminismo pode muito facilmente servir como plataforma de autoengrandecimento, mas a ferramenta interseccional, mais uma vez, pode aí ser utilizada de formas bastante contundentes para a gente lembrar de onde os nossos privilégios podem estar também aí nos cegando ou nos ensurdecendo para certas demandas daquelas que experienciam opressões de formas diferentes da gente. Bom, gente, a aula então vai ficando por aqui. Esse último slide que vocês estão vendo, vou botar na tela agora, ele vai passar para vocês as referências da aula, tá? As referências dessa aula são alguns textos, eu já mostrei alguns materiais para vocês, mas elas são alguns textos importantes que eu sugiro que vocês leiam a partir dessa aula, e esses links vão estar todos disponíveis para você, ou no vídeo mesmo, ou na descrição do vídeo aí embaixo. Não sei exatamente como que a edição vai fazer isso, mas esses links vão estar disponíveis. A gente tem eles disponíveis para vocês. Os textos são Repensando a Interseccionalidade, da Winnie Bueno, que já foi mencionada. Tem uma entrevista da Carla Cotirene, que é a autora do livro O que é Interseccionalidade, da coleção Feminismos Plurais, organizada pela Djamila Ribeiro. Tem uma entrevista muito boa da Carla Cotirene no portal Guild10, no qual ela explica um pouco a perspectiva dela para escrever o livro O que é Interseccionalidade. Tudo isso é encontrável na internet, tá, gente? A nossa própria cartilha Laudelina de Campos Melo, que também vai ter um link aí para vocês acharem. A revista da Temis, que foi outra referência que eu usei. E, obviamente, o livro Intersectionality, da Patrícia Hill Collins e da Sirma Bilge, que não existe ainda em português e muito menos em PDF. Mas, obviamente, estaremos aqui disponíveis para você deixar as suas perguntas e respostas nos comentários, e a gente, com certeza, vai fazer o possível para responder todo mundo. Esperamos que vocês tenham curtido esta primeira aula, Feminismo Interseccional, comigo, Joana Búrigo, a aula que faz parte do curso Feminismos Cruzados da Emancipa Mulher. Não perde as próximas aulas, que é Feminismo Negro com a Carla Zanella e Feminismo Marxista com a nossa fundadora, Luciana Genro. Tem muito material e espero que vocês não apenas estudem e aprendam, mas também se divirtam um pouco com a gente. E querendo saber mais sobre Emancipa, facebook.com/emancipamulher ou no Instagram, @emancipamulher. Segue a gente.